Bom, nós tínhamos visto nos outros vídeos que nosso problema de o problema que estamos resolvendo é essa equação que está aqui, ok? E essa equação que está aí, para não estar trabalhando com alfa al cuadrado, vamos denotar alfa al cuadrado igual a d. E nesse caso, essa equação que está aqui é equivalente a essa que está aqui, certo? Por que método estamos resolvendo? Estamos resolvendo por um método explícito no tempo, não? Um método explícito de primeira ordem. Y no espacio que está aquí, esa derivada parcial, estamos aproximando por diferencias finitas centrales de segunda orden. ¿Cuál es la fórmula que nos encontramos para ir calculando la solución en cada nivel de tiempo? Esa fórmula que está aquí. ¿Ok? Beleza. Entonces, lembremos que en esa fórmula aparece un lambda, mas ese lambda era E igual a alfa cuadrados veces delta de t sobre delta de x al cuadrado. Como estamos llamando alfa al cuadrado de d, entonces ficaria así. Tudo bem? Beleza. Então, que é o que acontece? Eu falei no anterior vídeo que nós pegamos o intervalo 0L, o intervalo para x, e nós definimos quantas partes vamos dividir, e com essas quantas partes, esse número, seu intervalo, nós calculamos o delta x, que era L sobre nx, certo? E aí, também quando estava explicando essa parte, nós tínhamos que calcular a solução de 0 a 1 TF. Aí, de novo, eu falei que nós encontramos, escolhíamos um NDT, número de seu intervalo no tempo, com esse número de seu intervalo de tempo, nós encontramos um delta dt, que era o tempo final dividido por NDT. É isso que a gente fez, beleza? Só que eu falei que não era simplesmente esse delta dt, não era simplesmente fazer essa conta, porque nem sempre dá certo. Existe uma relação, existe uma relação entre delta dt e delta dx para que o método funcione, tá bom? Mas como assim funciona? Como eu falei para vocês, isso daqui a gente tem que implementar no computador. E quando você implementa no computador, o computador vai fazer os cálculos. Só que os cálculos que ele realiza não são cálculos com o número por completo, né? Ou seja, o que quero falar? Existem erros de arredondamento que vão fazer que os resultados que vamos encontrando em cada nível de tempo estejam com erros. E esses erros vão ir se propagando. E o problema é que esses erros podem propagar muito, de tal forma que a solução não seja esperada ou a solução diverge, certo? Então, como se escolhe esse delta dt e esse delta dx de tal forma que isso diminua ou seja de alguma forma eliminada, não? Então, aí veio von Neumann e deu uma ideia muito interessante, não? E esse processo se chama análise de von Neumann, né? E qual foi a sacada dele, não? A sacada dele foi o seguinte: eu vou supor que meu erro em cada ponto I, não? E em cada nível seja dada dessa forma, não? Seja dada por um número y elevado a uma potência n. Aqui é potência, aqui não. Aqui significa o erro no índice i, no índice n, né? Vai ser vezes e, aqui vem o número imaginário i, θ, i. Esse daí, ele supõe que a solução, que o erro nesse ponto é dado dessa forma. Aí eu preciso lembrar para vocês o que significa isso que está aqui. Isso aqui é a fórmula de Euler, e ela é assim. Ela I, θ, I, é que coisa?
esse que está aqui é unidade imaginária. Unidade imaginária. Né? E o índice do ponto I, né? E θ é um valor que está entre menos π e π, certo? E que representa isso? Isso que está aí, vocês vão ver na disciplina de métodos matemáticos ou números complexos. Isso aqui é nada menos e nada mais que cosseno de θi mais unidade imaginária vezes seno de θi. Aqui, certo? Beleza? Então, o que eu estou supondo aqui? Eu estou supondo que o meu erro vai ser um número y elevado a la n, certo? Aqui uma potenciação, vezes essa combinação que está aqui. Mas essa combinação que está aqui é uma soma de cossenos e senos. Então, e a la i, e a la n, i, vai ser y elevado a la n vezes coseno de θ i más i veces seno de θi. Tá? Então, o que é que estou supondo? Estou supondo que o meu erro na posição i no tempo, no nível n, são ondas, ondas que têm cossenos e senos, certo? E que tem uma amplitude. O G que aparece aí, tem a ver com o tamanho da amplitude desse cosseno, porque esse G vai multiplicar, não? N a la I vai ser assim, Y a la N vezes cosseno de θi mais I vezes Y a la N de seno de θi, certo? Então, se vocês observam aqui, esse senhor que está aqui está multiplicando o cosseno. O cosseno está entre menos 1 e 1. O G a la N, ele vai dar um valor que vai depender muito do valor de G, certo? O G a la N vai ser a amplitude com a qual o cosseno está aparecendo no erro, e aqui vai ser o G a la N, vai ser que coisa aqui? Vai ser a amplitude com a qual o seno de θ está aparecendo no erro. Então, ele supõe que o erro está dessa forma, e o que vai tentar é ver que esse erro não cresça. Esse erro não cresça. Tudo bem? E qual é a condição para que esse erro não cresça? A condição para que esse erro não cresça é que o módulo de y tem que ser menor ou igual que 1. Não? O módulo de y tem que ser menor ou igual que 1. Por quê? Se o módulo de y for maior ou igual que 1, observa aqui. Aqui vai ser um número maior que 1. Conforme n, o nível de tempo está aumentando. Lembre que aqui é potenciação. Cada vez o erro vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, e então esse erro vai explodir. Tudo bem? Então, essa é a ideia do análise von Neumann. Tá, mas como descubro quem é o G? Eu sei que o G tem que ser menor ou igual que 1, mas como descubro quem tem que ser o G? O G que precisamos encontrar, o G deve estar associado ao esquema que está sendo usado. A suposição de que o erro é essa estrutura é geral, pode ser para essa equação, para outro tipo de equação que a gente vai usar depois, mas eu preciso saber, dado um método discreto, qual é o G? O G que me permite, qual é a estrutura do G, e a esse G eu tenho que ver baixo que condições esse G é menor ou igual que 1, certo? Então vamos lá. Antes disso, vamos lembrar, então, o que significaria E a la I a la N mais 1? Significaria Y a la N mais 1 potência vezes que E a la I, em número imaginário, θi, certo? O que significaria E a la N I mais 1? Significaria Y, a potência N, vezes E a la I, θ, agora, em vez de I, vai ser I mais 1, certo? Isso aqui pode ser escrito assim, Y a la potência N, e aqui podemos aplicar propriedade distributiva, vai ficar E a la I, θi, E a la I, θ, certo? E assim podemos
em ir encontrando outras expressões para as coisas que a gente vai precisar. Mas vamos lá. Nosso problema é, então, descobrir qual é o G associado a esse esquema explícito que nós temos. Mas antes disso, vamos ver outra coisa. Nós temos essa discretização aqui, né? UI a la n mais 1, a la n mais 1, desculpe. UI no nível n mais 1 vai ser igual a UI no nível n más lambda vezes UI menos 1 nível n menos 2 vezes UI nível n más UI mais 1 nível n, certo? Isso de aqui é o que nós vamos resolver. Vamos resolver e ele nos vai dar uma solução, sim? Nos vai dar uma solução UIN, ok? A solução vai ser isso. Essa solução tem erro de arredondamento. Então, esse sistema não foi resolvido de forma exata. Tem um erro de arredondamento. Mas suponhamos que nós consigamos resolver de forma exata. Qual seria a solução da forma exata? Vamos chamar a esse cara assim, UIN é a solução exata do problema estrela. Certo? Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Em cada ponto vamos ter um erro, sim? Então, E, a la I, N, vai ser a solução verdadeira, certo? N, menos a solução verdadeira, menos N, menos a solução aproximada, certo? Ou pode ser a solução aproximada menos a solução exata. Tanto faz. E aqui, você observa o seguinte. Vamos deixar aqui ver, senão vamos complicar um pouquinho. Tudo bem? Mas, como esse senhor de aqui, esse senhor que está aqui, é a solução exata do problema, então, ele, com certeza, ele verifica a seguinte equação. I, n mais 1, vai ser igual a I, n, mais lambda, vezes I, menos 1, n, menos 2 vezes I, n, mais o n mais 1. Aqui vai ser n mais 1, aqui é mais 1. N mais 1, n, vai ser assim. Tudo bem? Então, a solução U barra n é a solução exata. Então, se eu pego a 2 estrelas, e faço a diferença com estrela, o que vai acontecer? Vai ficar esse de aqui, menos esse aqui vai ser o erro em n, certo? Então, fazendo 2 estrelas menos estrela, o que vai acontecer? Vai ficar E, I, n mais 1. O que vai acontecer quando você pega essa expressão que está aqui com essa expressão que está aqui? Vai ficar o erro I em n. Quando faz a mesma coisa, como se parecem igualzinhos, então vai ficar lambda, o erro vai aparecer lá, I menos 1 nível n, menos 2 vezes erro em n, mais erro I mais 1 n, certo? Vai aparecer assim. Tudo bem? Então, o que estamos observando? Estamos observando que para esse problema, o erro que vamos encontrar devido a que o computador nos resolve de forma exata e supondo que nós conhecemos a solução exata, vemos que o erro satisfaz uma equação igualzinha à equação que estamos resolvendo. Tudo bem? Beleza. E agora vem o uso de von Neumann, o uso da ideia do von Neumann. Que é o que vamos supor? Vamos supor que nosso erro em n é que coisa? É um g elevado a n vezes que coisa? É a la i, número imaginário, θ i. Certo? Então vamos usar essa informação e vamos tentar descobrir, após substituição em cada lugar,
uma expressão para y e descobrir como y e que condições eu tenho que impor a esse y para não crescer, ou seja, ser menor ou igual que 1. Então vamos substituir aqui. O que seria o I em N mais 1? Seria Y, aqui sim elevado a N mais 1, E a la I, teta I, igual. Aqui aparece E a la I N. Vai ser Y elevado a la N, E a la I, teta I, certo? Mais, vou colocar aqui lambda porque vai ficar bem grande. Lambda vai ficar nível N. Então o Y vai estar elevado à potência N, que vai ficar I a la teta, ou agora o índice vale I menos 1, menos duas vezes Y elevado à potência N, E a la I, teta I, mais Y a la N, E a la I, teta, agora é I mais 1, então aqui vai ser I mais 1, certo? Agora vamos prestar muita atenção em um fato muito importante. Aqui, ó. Esse senhor que está aqui, esse senhor que está aqui, também aparece aqui no outro lado, ¿ve? Nesse factor. E esse senhor também está de alguma forma aqui, ó. Esse outro senhor, também, esse mesmo senhor está por aqui, e esse de aqui também está por aqui. Concorda? Então eu posso simplificar esses elementos que estão em comum em ambos lados da igualdade e vai embora. Aqui, lembre que isso daqui é potenciação. Então temos y a la n mais 1, aqui temos y a la n, y a la n, y a la n, y a la n. Então eu também posso simplificar y a la n. Então, que é o que vai ficar? Vai ficar assim. Vai ficar um único y aqui, certo? Aqui esse senhor foi embora, igual a quanto? Aqui foi embora y a la n, aqui ficou 1, porque foi embora tanto y a la n como essa expressão que está aqui, mais lambda. O que vai acontecer aqui? Y a la n foi embora I a la teta I, mas fica E a la I teta por menos 1. Então vai ficar E a la menos I teta, certo? Menos. Aqui foi embora y a la n, foi embora E a la I teta. E a la I teta I, então só ficou 2. Mais, aqui também foi embora y a la n, foi embora essa parte que está aí, vai ficar E a la I teta. Ok? Agora, lembremos que significa E a la I teta, não? E a la I teta é cosseno de teta, más un número imaginario seno de teta. E a la menos I teta significa que coisa? Cosseno de teta menos I seno de teta. Então, esse cara que está aqui com esse que está aqui, quando você suma, é somar as duas coisas que estão aqui. O que vai acontecer? Vai embora cosseno com... Não, vai embora seno com seno, vai ficar duas vezes cosseno. Então, E a la menos I teta mais E a la I teta vai ser duas vezes cosseno de teta. Então, G, eu tirei o parênteses porque não preciso. 1 mais lambda, duas vezes cosseno de teta, menos 2. Isso daí é 1. Posso tirar o menos 2, vai ficar menos duas vezes lambda, vai ficar 1 menos cosseno de teta. Certo? Agora, que coisas 1 menos cosseno de teta? Aí temos que lembrar coisas de trigonometria. 1 menos cosseno de teta pode ser transformado em uma coisa que depende da metade do ângulo. 1 menos cosseno de teta é duas vezes seno ao quadrado de teta sobre 2. Então, y vai ficar igual a 1. Esse 2 com esse 2 que está aqui vai ficar menos 4 vezes lambda de seno ao quadrado de teta sobre 2. Certo? Para esse problema que está aqui, estamos observando que y é uma expressão desse tipo, certo? Que é o que nós queremos? Nós queremos que y, o módulo de y, seja menor ou igual que 1. Isso significa que o módulo de y, que y tem que estar menor que 1 e maior ou igual que menos 1, certo? Tudo bem? Aqui o y deu um número real, certo?
em alguns outros problemas, em outras equações, esse y vai ter uma parte imaginária também, e aí que as coisas se complicam um pouquinho, tá bom? Mas aqui estamos com sorte porque o y é um número real. Veamos. A primeira condição é impor isso que está aqui, significa impor isso que está aqui, impor isso que está aqui, certo? Vamos ver a primeira condição. Y é menor ou igual que 1, vamos ver. Isso equivale a falar que 1 menos 4 vezes lambda seno al cuadrado de teta sobre 2 é menor ou igual que 1. Aqui vocês estão observando, esse vai embora e vai ficar menos 4 vezes lambda seno al cuadrado de teta sobre 2 menor ou igual que 0. E isso de aqui é verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro sempre, independente de quem é lambda. Por que é verdadeiro sempre? Porque aqui 4 é um número positivo, lambda é aquela expressão que depende de delta de t, depende de delta de x, então, e depende de d, é positivo, e seno ao quadrado de teta é também positivo ou zero. Então, nós temos aqui uma coisa positiva com menos é negativo. Negativo é menor ou igual que zero? Sim, isso é verdadeiro. Então, pronto. Então, aí não consigo nenhuma condição para y. O sea, a condição para y é essa, certo? Agora tenho que ver como relacionar delta de t e delta de x. Usando a outra parte que está faltando, que y tem que ser maior ou igual que menos 1. Isso equivale a que coisa? Equivale a que 1 menos 4 vezes lambda seno al cuadrado de teta sobre 2 deve ser maior ou igual que menos 1. Tudo bem? Agora vejamos uma coisa. Essa expressão que está aqui, ela vai ser um valor, ele vai ser um valor que pode ser positivo ou negativo, vai depender, né? Mas se a gente analisa aqui, eu estou pegando 1 e estou tirando esse 4 lambda, sim? Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia pegar esse menos 1 e tirar, mandar para o outro lado. Então vai ficar 2 maior ou igual que 4 lambda seno al cuadrado de teta sobre 2. Aí, maior assim. Aí vai ficar, eh, aí vai ficar eh, 1 meio menor ou igual a lambda vezes seno al cuadrado. Vou parar aqui. Certo, então nós estamos aqui seno al cuadrado de teta sobre 2. Beleza? Então, aí eu estou observando que lambda não pode ser qualquer coisa, né? Porque lambda vezes seno al cuadrado tem que ser menor ou igual que 1. Mas se esse senhor fosse 0, por exemplo, 0, não? Ele vai ser verdadeiro sempre. Mas o que acontece com esse seno ao quadrado de teta sobre 2? Teta, ele vai ter diferentes valores, porque teta era um valor que estava entre menos pi e pi. Então, teta sobre 2 vai estar entre menos pi meios e pi meios. Certo? Então, qual seria o pior caso? O pior caso, quando lambda igual a 0, não tem impedimento. O pior caso seria quando esse senhor que está aqui seja 1. Então, quando esse seja 1, nós teríamos que 1 meio maior ou igual que lambda. Então, a condição é que lambda seja menor ou igual que 1 meio. Que coisa é lambda? Lambda é d vezes delta de t sobre delta de x al cuadrado menor ou igual que 1 meio. Isso significa que coisa? Que delta de t não pode ser qualquer valor, não? Delta de t tem que ser de tal forma, que seja menor ou igual que delta de x al cuadrado, passando para outro lado delta de x al cuadrado, porque ele é positivo, d também é positivo, vai ficar sobre 2 vezes d. Essa é uma condição que tem que satisfazer o delta de t. Certo? A pergunta é, então, como faço na hora de implementar, né? Então, o procedimento é o seguinte, você tem um intervalo 0 a L, não? 0 a L, ok?
Aí você define em quantas partes iguais você quer dividir, vamos supor que sea nx. Com esse nx você descobre delta x vai ser que coisa? L sobre nx, ok? Tudo bem? Beleza. Com esse delta de x, você tenta encontrar uma condição para delta de t. Mas espera aí. Como assim? Isso daqui na prática como vem? Na prática a gente coloca assim, delta de t igual a vamos colocar aqui um coeficiente, como chamamos esse coeficiente? Um beta vezes delta de x al quadrado sobre 2 vezes d. Eu vou impor que beta seja um valor que tem que ser menor ou igual que 1 e maior que 0, não? Então, quando beta seja 1, estou conseguindo que meu delta de t satisfaça a condição. Quando beta seja 0,9, por exemplo, estou encontrando um delta de t dessa forma, certo? Então, como que você vai encontrar o delta de t? O delta de t, você escolhe um beta, vamos escolher beta igual a 0,95, 9, sei lá. Vamos colocar 0,9. Com esse beta, eu encontro delta de t. Delta de t vai ser beta sobre delta de x al quadrado sobre 2 vezes d. Ok? Só que, o que vai acontecer? Esse delta de t que você escolheu vai ser um delta de t que funciona. Mas, o que acontece quando você está trabalhando no tempo? Você escolheu em 0TF, ok? Então, pode ser que com esse delta que você escolheu, ele vai vir assim. Vem aqui, esse é o delta de t, esse é o delta de t, delta de t, delta de t. Vamos supor que você gerar delta de t. Tudo bem? E aí, você vê que ele não fecha o intervalo, não chega. Porque se eu pego outro delta de t, ele vai chegar aqui, certo? Então, esse delta de t não te vai permitir saber quanto tem que ser o n de t, o n níveis que vou usar, não? Porque, de novo, esse delta de t pode ser assim, não? Então, eu estou avançando, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, e não cheguei, não? Então, se eu avançar mais um, eu vou sair fora do intervalo que eu quero. Ou eu posso fazer assim, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, opa, aqui não posso usar o mesmo delta de t, vou mudar o delta de t. Você pode mudar o delta de t, pode escolher um delta de t menor para chegar aqui. Essa é uma forma de você chegar no tempo final. Ou, o que você pode fazer é o seguinte, então esse é o delta de t, o que vou fazer? Vou pegar e vou tentar descobrir com esse delta de t, quantos níveis de tempo eu precisaria para chegar no tempo final. Então, vamos lá, vamos fazer assim. Eu vou pegar o tempo final e vou dividir entre esse delta de t que acabamos de calcular, certo? Só que, o que acontece? Ele te vai dar, como vocês estão observando, para chegar a esse tempo final, ele te vai dar esse cociente, te vai dar um valor decimal, não? E você não quer um valor decimal, você quer um valor inteiro para saber níveis, né? Então, uma forma de fazer isso é o seguinte: você divide, não? Divide esses t delta de t. Vamos supor que isso daqui de quanto deu aqui? Vamos ver. Peguei esse daqui, dividi entre esse daqui, entre esse delta de t, deu 1, 2, 3, 4, 5, 5 e alguma coisa. Vamos dar 5, deu 5, vamos supor assim, 5,4, certo? Então significa que para chegar no delta de t final, você precisa aplicar isso, né? Então, o que você pode fazer? Então, vou fazer o seguinte: 5,4, não consigo, então o que vou fazer? Vou arredondar ele para cima, vou arredondar para 6. Aí você concorda que, se eu calculo um novo delta de t, meu novo delta de t vai ser que coisa? Pega o tempo final e divide em 6 partes. Vocês concordam que, se eu agora dividir em 6 partes, agora estou tomando em conta isso daqui e esse daqui. Então vai ser assim. Esse vai ser meu novo delta de t. 2, 3, 4, 5, 6. Eu consegui chegar no tempo final exatamente. Ou seja, esse delta de t que a gente calcula aqui
nos dá a condição para que o método convirja, certo? Só que pode acontecer que, com o delta dt que o método me indica, ele não vai me permitir chegar até o tempo final, vou precisar mudar o delta dt no instante, no penúltimo instante. Então, para evitar isso, eu pego o tempo final e descubro mais ou menos quanto é o quociente desse tempo final com esse delta dt. Aí eu acrescento em 1, e com esse novo 1, que vai ser meu novo número de partes, eu calculo um novo delta dt. E aí sim, com certeza, eu sei que vou fazer assim, para i igual a 1 até SNDT, faça todas aquelas coisas que eu expliquei para vocês. Tudo bem? Então tem duas opções. Espero que tenha ficado mais ou menos claro. Beleza? Mas qualquer coisa vocês colocam lá nos comentários para eu colocar ou me perguntam em sala de aula. Agora, como se encontra o maior valor? Como se encontra esse de aqui, né? Isso daqui, qualquer quociente ele faz. Mas eu preciso, quando vou implementar, eu preciso criar números inteiros, não? As variáveis lá nos programas precisam de números inteiros. Então eu preciso de algum comando que pegue o 5,4 e me arredonde para cima. Aí existe o comando sail, o comando floor, tem que ver qual deles é bom para fazer isso. Beleza, menino? Vamos parar por aqui.